Imagine um mundo onde todas as pessoas falavam a mesma língua, compartilhavam os mesmos objetivos e viviam unidas. Agora imagine esse mundo sendo destruído por uma decisão divina que espalhou a humanidade por toda a Terra. O que realmente aconteceu na Torre de Babel? E por que Deus interferiu? Após o dilúvio, a humanidade começou a se reerguer. Todos falavam uma só língua e decidiram usar essa união para alcançar algo monumental. Construir uma torre que tocasse os céus, localizada em uma planície na terra de Sinar. A Torre de Babel não era apenas uma construção. Era um símbolo do poder humano, da ambição e, segundo muitos, do desejo de rivalizar com Deus. Mas essa tentativa grandiosa foi interrompida de forma abrupta. E o que veio depois mudou o curso da história para sempre. O projeto parecia perfeito e ambicioso, em uma época em que a humanidade era unida por uma única língua e visão. Eles decidiram criar algo extraordinário, uma torre tão alta que tocasse os céus, uma construção que fosse a prova definitiva do poder humano. Para isso, usaram a tecnologia mais avançada de sua época. Tijolos bem modelados e betume como argamassa. Materiais que simbolizavam sua determinação e engenhosidade. Reunidos na planície de Sinar, eles disseram: façamos um nome para nós mesmos para que não sejamos espalhados pela terra. Essa declaração revelava mais do que um desejo de união. Era uma expressão de orgulho coletivo. Uma tentativa de alcançar uma glória que competia com a de Deus. Mas o que para os homens era a celebração de sua força e capacidade, para Deus era um claro sinal de arrogância. A torre representava mais do que uma construção física. Ela simbolizava um desafio à autoridade divina. Um ato de rebeldia contra o Criador. A ambição de tocar os céus não era apenas um sonho grandioso, mas uma tentativa de se colocar no mesmo nível de Deus, esquecendo que toda a sua força e habilidade vinham dele. Então Deus desceu para observar a obra monumental que a humanidade estava construindo. Ele viu não apenas uma torre, mas a arrogância e a vaidade que estavam por trás dela. Deus reconheceu o potencial ilimitado do ser humano quando unido em propósito, mas percebeu que essa união movida pelo orgulho os afastaria cada vez mais de seus caminhos. Era mais do que um edifício. A torre era um símbolo de independência, uma tentativa de desafiar os limites impostos pelo Criador e possivelmente estabelecer um reino onde Deus não tivesse lugar. A preocupação divina não estava apenas na construção em si, mas no que ela representava. Um futuro onde o homem seguiria seus próprios desejos, ignorando a fonte de toda sabedoria e verdade. Para interromper esse curso, Deus tomou uma decisão drástica. Confundiu as línguas. De repente, aqueles que antes compartilhavam palavras e objetivos não conseguiam mais se entender. O que antes era uma equipe coesa transformou-se em um grupo fragmentado. Instruções simples viraram ruídos incompreensíveis, e a harmonia deu lugar à frustração e ao caos. Sem comunicação, a construção tornou-se impossível. Tijolos foram largados, ferramentas abandonadas, e a grande torre que deveria tocar os céus ficou inacabada. Incapazes de cooperar, as pessoas se dispersaram por toda a terra, formando novos povos e culturas, cada um com sua própria língua e identidade. Essa dispersão não foi apenas um castigo, mas um marco na história da humanidade. Era como se Deus estivesse redesenhando o mapa humano, lembrando ao homem que seu poder só é significativo quando alinhado aos propósitos divinos. Esse evento não apenas explica simbolicamente a origem das diversas línguas, mas também serve como um alertar contra o orgulho desmedido e a ambição sem limites. Para muitos estudiosos, a história da Torre de Babel não é apenas um relato histórico ou mitológico, mas uma metáfora poderosa sobre a relação entre o homem e Deus. A Torre de Babel não foi apenas uma construção interrompida, ela se tornou um marco na narrativa bíblica, simbolizando o momento em que Deus lembrou à humanidade que o poder supremo não pertence aos homens, mas a ele. Até hoje, essa história ecoa como uma lição sobre os perigos do orgulho e a importância de reconhecer nossos limites. E você, o que acha que podemos aprender com a Torre de Babel nos dias de hoje?